Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um boletim do DGABC News sobre o novo coronavírus. Eu sou Derek Bittencourt, seja muito bem-vindo mais uma vez. Estou de volta aqui, né? Vocês estiveram muito bem acompanhados pela Yasmin Sagra nos últimos dias. E hoje, dia 28 de julho, é comigo. Agradeço pela confiança, pela companhia. Vamos aí trazer as principais notícias do Grande ABC, do Estado do Brasil e do mundo, por que não? Peço para que você se manifeste aí no nosso Facebook, na nossa sala de vídeo, faça esse boletim comigo. Já estou vendo que tem gente entrando aqui, participa, compartilha para que a gente alcance o maior número de pessoas. É muito importante para a gente conseguir realmente chegar o mais longe possível, alcançar o maior número de pessoas para poder passar notícia verdadeira, né? A gente se depara aí com tanta fake news, infelizmente, nos últimos tempos, então é muito importante a gente conseguir trazer notícias reais, né? As notícias de verdade, referentes principalmente ao nosso Grande ABC. Repito, dia 28, terça-feira, amanhã, quarta, 29, começam as quartas de final do Campeonato Paulista. Este é um dos nossos assuntos. Tem que puxar a sardinha para o lado, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou editor de esportes do Diário do Grande ABC, então tem que falar um pouquinho da parte esportiva. Vamos falar também a respeito aí da questão da USCS, que vai começar na sexta-feira o teste da vacina chinesa contra a Covid-19. Vamos falar também dos anúncios que foram feitos agora há pouco pelos prefeitos Paulo Serra de Santo André e Orlando Morando de São Bernardo sobre o retorno das aulas presenciais dia 8 de setembro, ambos barrando essa situação em Santo André e em São Bernardo. Vamos também falar um pouquinho, deixar uma homenagem no fim do programa para um jornalista aí muito querido, uma figura muito bacana da televisão, que infelizmente nos deixou nesta terça-feira, que foi o Rodrigo Rodrigues. Enfim, vamos falar de bastante coisa, então por isso que eu peço para que você compartilhe, curta, comente, faça comigo esse boletim do DGABC News. Tá bom? A Cláudia Oliveira mandando uma boa noite. Muito obrigado pela participação, fique conosco. Tá certo? Tá bom. Então vamos começar o programa falando a respeito desse anúncio realizado não faz muito tempo, né? As lives do prefeito Paulo Serra e do prefeito Orlando Morando foram agora há pouco, né? E ambos anunciaram que não vão permitir a volta às aulas presenciais em Santo André, em São Bernardo, no dia 8 de setembro. Então, a matéria que está de manchete no nosso site neste momento, eu vou ler um pedacinho para vocês. Os prefeitos de Santo André, Paulo Serra e de São Bernardo, Orlando Morando, avisaram na noite desta terça-feira que não vão autorizar o retorno das aulas presenciais no município no dia 8 de setembro, data estipulada pelo governo do estado para o regresso das atividades escolares. Os tucanos realizaram lives transmitidas pelas redes sociais, e ambos argumentaram que o cenário atual não permite que haja a volta das aulas. Em Santo André, são 38 mil alunos matriculados, em São Bernardo, 82 mil. Lembrando que o estado de São Paulo determinou, né, o governador João Dória disse há algumas semanas, né, acho que já vai bater 3 semanas, que o Dória anunciou o retorno das aulas para 8 de setembro, desde que o município esteja há 28 dias dentro no mínimo, né, dentro da fase 3 amarela do Plano São Paulo de flexibilização econômica, né, fato que engloba o Grande ABC já está na fase 3 já há um mês, e, portanto, dia 8 de setembro, caso se mantenha, poderia voltar às aulas. No entanto, nesta terça-feira, os prefeitos Paulo Serra de Santo André e Orlando Morando de São Bernardo anunciaram que isso não vai ocorrer nos dois municípios. Eu vou abrir aspas para o Paulo Serra. Estamos discutindo o cenário, avaliando os números, a ciência, e vamos ainda sentar e conversar definitivamente, mas atualmente não há como voltar o ano letivo presencial. O risco ainda é grande de disseminação do novo coronavírus. Isso foi o que disse o Paulo Serra. Agora, vamos abrir aspas para o prefeito Orlando Morando. Autorização do Estado não é determinação. Neste caso, estou avisando, vamos postergar o retorno. Não há segurança para isso. Sei que é uma medida que não vai agradar a todos, mas estou aqui para cuidar de vidas. Lembrando que Orlando Morando teve coronavírus, né? Ficou na UTI, inclusive internado por alguns dias. Então, prefeitos de São Bernardo e Santo André barrando o retorno das aulas presenciais dia 8 de setembro, que foi aí uma indicação, né, uma data estipulada pelo governo do estado para o regresso das aulas presenciais, o que então
a princípio, né, neste primeiro momento, não deve acontecer, e existe uma grande possibilidade que os outros municípios aqui da região sigam, né? Ainda mais pelo fato do consórcio, de existir um diálogo muito bom entre os prefeitos da nossa região, pode ser então que todos sigam este mesmo caminho. Uma outra notícia desta terça-feira é que, inclusive foi anunciada também pelo governador João Dória na coletiva de hoje, é que a partir de sexta-feira, a USCS, da Universidade de São Caetano do Sul, testará a vacina chinesa contra a Covid. São Caetano, a Universidade de São Caetano, que foi um dos locais escolhidos, né, para o teste da vacina. A gente sempre lembra aqui, né, quando cita essa situação, que essa vacina não é para qualquer um, é uma vacina para profissionais de saúde, para o pessoal que está no frente de batalha aí. E a partir de sexta-feira, então, eu até vou ler aqui o lead da nossa matéria, que também está no nosso site, no www.dgbc.com.br. A USCS, Universidade Municipal de São Caetano, testará a eficácia da vacina chinesa contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira, dia 31, em 652 voluntários, conforme anunciado nesta terça-feira pelo governo do estado. Lembrando que a gente lembra também que, além de São Caetano, né, outros 12 locais foram, aliás, São Caetano é um dos 12 locais que foi escolhido aí para a testagem da vacina, e nessa semana começa, então, em São Caetano, também em Ribeirão Preto e também em Minas Gerais. Então, são localidades que vão iniciar os testes. Testes começaram na semana passada na capital, né, no Hospital das Clínicas da USP, e agora chega aqui no Grande ABC, a gente com uma expectativa muito grande pela eficácia dessa vacina. Vamos torcer, né? Se tiver algum voluntário aí assistindo, muito boa sorte, que você seja aí, que você participe desse momento que com certeza vai valer muito para o nosso presente, para o nosso futuro próximo, e, enfim, vamos ficar na expectativa com certeza. Como eu havia dito, né? Aliás, deixa eu, antes de mudar de assunto, deixa eu ver quem está falando aqui, ó. Vamos lá. A Maria Francisca de Souza, mandando boa noite, muito obrigado pela participação. Miro Mota, medida acertada, os números do ABC estão crescendo dia a dia. Ele deve estar falando, né, com certeza, a respeito da barragem do retorno às aulas presenciais em Santo André e São Bernardo pelos prefeitos das respectivas cidades. Realmente, os números são crescentes a cada dia aqui na nossa região. Nas 2 últimas semanas, tivemos recorde de vítimas fatais, sendo que a 2 foi o recorde, e nessa ficou a 1 morte de pelo menos empatar com o recorde. Isso mostra que ainda é muito alarmante, é muito preocupante, e que mesmo depois da flexibilização, não houve uma melhora, muito pelo contrário, né? A gente está vendo aí os números piorando. Fernando Lira Souza marcando aqui, a Paula Álvaro, acompanha aí, Paulo. A Cláudia Oliveira, hoje aniversário de São Caetano do Sul, minha cidade, com certeza, parabéns, São Caetano. A gente, inclusive, trouxe um suplemento muito bacana, né, de aniversário de São Caetano, falando aí um pouco sobre o que está sendo feito no município, um município de grande importância para a nossa região, berço de fábricas, berço de indústrias, berço onde se instalaram centenas de famílias italianas que posteriormente povoaram a nossa região. Enfim, São Caetano do Sul, parabéns, parabéns para os moradores, para todos aqueles que fizeram parte da história do município, que fazem parte da história, e com certeza esse capítulo de sexta-feira, esse início da testagem em São Caetano, é mais um capítulo dessa história de um município que, principalmente nas últimas décadas, né, está sempre figurando entre os melhores do país, com IDH lá em cima, um PIB muito alto. Enfim, parabéns, São Caetano do Sul. Bom, e como eu tinha dito no começo do programa, né, amanhã começam as quartas de final do Campeonato Paulista, e o Grande ABC, representado pelo Santo André. O Ramalhão desafia o Palmeiras às 21h30 no Allianz Parque. O Ramalhão está pronto, está preparado. Agora há pouco, inclusive, conversei com o goleiro Ivan, até por isso que atrasou um pouquinho aí o início do programa, falando a respeito justamente dessa partida, uma partida fundamental para as ambições do Santo André, né? Uma partida que leva diretamente para as semifinais, uma partida única. Se empatar, vai para os pênaltis, e até um pouco disso que eu estava falando com o goleiro Ivan, que pode ser aí o herói da partida. O Ivan, que vem sendo tanto
questionado pelos torcedores, né, que não gostaram das exibições do Ivan, tanto contra Santos quanto contra Ituano, mas o Ivan, se for para os pênaltis amanhã, aliás, no tempo normal já pode ser um personagem fundamental, e se for para os pênaltis pode ser ainda mais protagonista, o arqueiro do Ramalhão, recém-chegado arqueiro, né, contratado junto ao Joinville para substituir o Fernando Henrique, que foi para o Brasiliense. Então, toda a sorte do mundo aí para o Ivan, para os demais integrantes do elenco ramalino que vão desafiar o Palmeiras. Então, 21h30 no Allianz Parque, com transmissão da TV aberta. Então, depois da novela, é só ficar ligadinho que vai começar o jogo do Ramalhão. E acompanhe todas as informações, obviamente, na nossa edição impressa desta quarta-feira e o resultado também da partida no nosso site e na nossa edição impressa da quinta-feira. Nesta quarta também, às 19 horas, o jogo entre São Paulo e Mirassol no estádio do Morumbi. O São Paulo, que foi líder do Grupo C com 21 pontos, o Mirassol, que foi vice-líder desta mesma chave, com 17, e os times medem forças aí para ver quem avança para a semifinal. O São Paulo, dono do melhor ataque, contra o Mirassol, uma das surpresas do interior, que sofreu um desmanche aí durante a quarentena, né, do novo coronavírus, mas trouxe aí o atacante Zé Roberto, um jogador que tem muita identificação com o Mirassol, que foi um dos artilheiros do São Bento na temporada passada na Série B, ou seja, é um cara que vai dar trabalho para a zaga, para o Ivan, para o William Goiano, para o Rodrigo, enfim. Jogão que vai... Aliás, perdão, confundi tudo. O Mirassol é contra o São Paulo, então com certeza ele vai dar trabalho para a zaga São Paulina, para o Thiago Volpe, para o Marques, enfim. Vamos misturar as bolas aqui. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, acaba se perdendo. Mas Mirassol e São Paulo, Palmeiras e Santo André. Vamos na torcida pelo Ramalhão, né? A gente... É uma frase que eu costumo dizer: o sucesso dos times da região é o nosso sucesso também, porque onde eles forem, a gente vai estar junto. Nesse momento, fisicamente está meio complicado, existe uma limitação, né? A gente não pode ir ao estádio, só os detentores dos direitos de transmissão podem estar presentes nos locais da partida, mas de qualquer maneira, toda a sorte do mundo pro Ramalhão. A Priscila Castelo: estou em São Pedro, no interior, e quero voltar para casa, mas tenho medo. Deixa eu até ver aqui de onde que você é. Mora em São Bernardo? Priscila, São Bernardo tem tido números bem complicados, né? São os números mais altos da nossa região. São Bernardo vem a cada semana apresentando números surpreendentes, né? Tanto em casos quanto em mortes. Enfim, a gente fica bastante em alerta com essa situação, mas é uma situação generalizada, né? O grande ABC ainda não está completamente seguro, ou seja, quem ainda puder, quem tiver a possibilidade de ficar em casa, que fique resguardado, protegido, proteja a si, proteja a sua família, para que a gente tente frear a disseminação desse vírus. Miro Mota diz: Palmeiras ganha amanhã, Derek. Bom, Miro, com certeza o Verdão é favorito, não dá para esconder. Com o salário de um jogador do Palmeiras, paga o ano inteiro do Ramalhão, mas a gente tem que também torcer para o time da nossa região, com certeza. Deixa eu ver mais aqui quem está participando na nossa sala de vídeo. Tem 13 pessoas aqui assistindo. Vamos melhorar esse número aí, pessoal. Compartilha, comente para a gente alcançar mais pessoas, tá certo? Bom, para quem entrou agora na nossa live, no começo a gente falou aí de uma definição, né, ou de uma possível, de uma possibilidade aí para um fato que vai acontecer no mês de setembro. O governo do estado, que havia há 3 semanas estipulado o retorno presencial das aulas no dia 8 de setembro. No entanto, os prefeitos de Santo André, Paulo Serra, e de São Bernardo, Orlando Morando, disseram que nestes municípios não voltarão às aulas nesta data. Eles barraram esse retorno das aulas presenciais nos municípios, tendo em vista que os números, como o Miro disse, como a gente vem sempre destacando, continuam crescentes no nosso grande ABC. Inclusive, em parceria com a Flávia Curotori, estão aqui os números desta terça-feira relativos ao grande ABC de casos, mortes e recuperados. Então, no total, neste dia 28 de julho, o grande ABC tem 38.763 pacientes confirmados com o novo coronavírus, 42.139
suspeitos, 1.688 mortes confirmadas e 19.873 pacientes recuperados. Esses são os números informados pelos boletins das 7 cidades nesta terça-feira, 28 de julho. Falando um pouquinho cidade a cidade, que acho que tem gente que gosta de saber como é que estão os números certinho, né, no seu município. Então, Santo André tem 10.693 pacientes confirmados, 5.435 suspeitos, 371 mortes confirmadas, 6.724 pacientes recuperados. São Bernardo, que é o número, aliás, que é o município que tem os números mais altos aqui da região. Então, atenção, São Bernardo com 17.246 pacientes confirmados, 26.166 suspeitos. São Bernardo superou aí a casa das 600 mortes, são 604 vítimas fatais do novo coronavírus em São Bernardo, além de 4.377 recuperados. Em São Caetano, são 2.556 confirmados, 88 suspeitos, 122 mortes confirmadas, 2.155 pacientes recuperados. Em Diadema, 5.379 casos confirmados, 9.025 suspeitos, 330 mortes confirmadas, 4.512 recuperados. Em Mauá, 1.869 confirmados, 924 suspeitos, 193 mortes confirmadas, 1.517 pacientes recuperados. Em Ribeirão Pires, 702 casos confirmados, 204 casos suspeitos, calma lá, 51 mortes confirmadas, 376 pessoas recuperadas e, por fim, Rio Grande da Serra, com 318 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus, ou seja, casos confirmados, 297 pessoas suspeitas, 17 mortes confirmadas, 212 pacientes recuperados, totalizando novamente 38.763 casos confirmados, 42.139 casos suspeitos, 1.688 mortes confirmadas, 19.873 pacientes recuperados. Agradecendo mais uma vez a Flavinha aí, que brilhantemente faz esse apanhado de números que sai todos os dias no caderno de 7 cidades. Nós temos lá no cabeçalho o que a gente apelidou de coronômetro, né, onde a gente traz os números do mundo, do Brasil, de São Paulo e também do Grande ABC, e uma materinha aí onde ela fala todos os dias a respeito destes números. Então, este é o cenário do Grande ABC. Deixa eu voltar aqui para os comentários. Ludovico Vitor Varuza mandando boa noite. A Isabel Rosendal, boa noite. Concordo com o prefeito, a minha filha está fazendo lição em casa e gostaria que continuasse. De fato, Isabel, o ensino virtual vem sendo uma alternativa importante, né, para os alunos que têm essa alternativa. No entanto, infelizmente, não é algo abrangente, nem todos os alunos têm acesso às aulas virtuais, né? Obviamente que nem sei se é o seu caso, você pode, obviamente, ter passado na escola e pegado as atividades em papel. Muitas escolas também estão oferecendo essa alternativa para quem não tem celular, smartphone ou computador para acessar os aplicativos do governo. Enfim, é um risco mandar as crianças para a escola. Tanto as instituições quanto o governo deverão se responsabilizar e fazer o melhor, né, para que a gente impeça a contaminação da criançada, dos jovens nas instituições. Enfim, estamos no aguardo pelas definições dos próximos capítulos, mas todo cuidado é pouco. Quem puder, repito, fique em casa, mantenha a criançada em casa. A gente já vê aí algumas pequenas flexibilizações, até familiares, né? Não é brincadeira, é uma doença séria. E eu vou terminar o programa desta terça-feira justamente fazendo uma homenagem para um cara que acabou sendo vítima dessa doença, que foi o do jornalista Rodrigo Rodrigues. Ele é apresentador do Sport TV, com uma carreira muito bacana aí, sobretudo no jornalismo esportivo. Passou pela TV Cultura, passou pela TV Gazeta, Rede Bandeirantes, passou pela Rede Vida, enfim, o cara fez carreira pela TV, muito conhecido pelo que fez na ESPN, agora estava na Sport TV, apresentava o Troca de Passes, enfim,
perdeu a luta para a Covid, teve uma trombose venosa cerebral e nos deixou nesta terça-feira. Então eu vou terminar o boletim de hoje com uma homenagem aí ao Rodrigo, um cara de um humor sensacional. Manifestações pelas redes sociais comprovam que era um cara aí muito querido no meio do jornalismo esportivo, também entre os clubes, entre jogadores, enfim, toda a nossa homenagem, toda a nossa força aí para a família. E é isso, pessoal. O boletim de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos. Amanhã eu estou de volta com mais notícias da região, do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau.